Olá, tudo de bom para vocês? Que prazer estarmos juntos em mais um vídeo aqui no canal Fala João Guilherme. Muito obrigado pela moral que vocês todos estão dando aqui ao nosso trabalho, sempre deixando aquele like, comentando, compartilhando, ativando o sininho da notificação para saber quando o nosso conteúdo está no ar. E se inscreva aí no canal Fala João Guilherme e me siga nas redes sociais. Beleza, pessoal? Olha aqui, sabe que cidade é essa? Né? Com uma catedral aqui bonita e tal, mas muitas montanhas. É uma cidade alta. É a cidade de Quito, capital do Equador. E o assunto do vídeo de hoje tem a ver com a cidade de Quito, com altitude. Porque o Flamengo jogou no estádio Rodrigo Paz Delgado contra a LDU e empatou. Se formos analisar as circunstâncias, é um bom resultado. Mas a torcida do Flamengo está na bronca por causa da classificação do Grupo C da Libertadores da América nesse momento. Meu amigo Tom, editor aqui do canal, por gentileza, coloque aí na tela a classificação do grupo. E você vai ver, o Flamengo está fora da zona de classificação. Ainda nesta rodada, vão jogar Central Córdoba e Deportivo Táchira lá na Argentina. A tendência é que o Córdoba vença e ele pode dar uma disparada aí no grupo, né? Ou então o Deportivo Táchira tirar um ponto da equipe argentina. Tudo pode acontecer. Afinal de contas, é futebol e é Libertadores da América. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Muitas pessoas dizem a altitude é uma desculpa, não influencia. O Flamengo tinha que chegar lá e ganhar o jogo. Pois bem, vamos aos fatos. Até hoje, em toda a sua história, quando enfrentou equipes que jogam acima de 2.000 metros acima do nível do mar, o Flamengo tem 31% de aproveitamento. Ou seja, ele não venceu a maioria dos jogos. Mas não é só o Flamengo. São todas as outras equipes que não estão acostumadas a essa condição. Porque, de fato, minha gente, interfere. Eu vou dar aqui o meu relato. Libertadores 2019, mês de abril, o Flamengo, ainda na fase de grupos, foi jogar contra a LDU aqui na cidade de Quito. Eu estava pelo Fox Sports. Cheguei 24 horas antes do jogo, na noite anterior. Nas primeiras 4 ou 5 horas, não senti absolutamente nada. No meio da madrugada, 5, 6 horas depois, eu começo a sentir dor de cabeça e uma certa dificuldade de respirar. Mas o dia seguiu normalmente. Durante o dia, uma dificuldade também para respirar, mas nada que impedisse de caminhar, de sair, de almoçar, de fazer alguma coisa. Chegamos ao estádio para a transmissão da partida por volta de 5 da tarde. Eu tinha chegado em Quito 8 da noite no dia anterior. E aí começou o problema. Tivemos que subir uma escada porque não tinha elevador no estádio. Meus amigos e minhas amigas, simplesmente o ar desapareceu. A partir dali, foi sofrido. Para narrar o jogo, eu não estou correndo, mas eu estou narrando. Ou seja, eu preciso falar, preciso puxar o oxigênio. A sensação era a seguinte: puxava o ar e ele não vinha. Se você pegar o VT desse jogo, eu vou estar narrando. Eu me sentia narrando o jogo correndo numa esteira na velocidade 13. Coloca aí. Você que está indo malhar e tal, vai lá na esteira e tenta dar uma corridinha na velocidade 13. Pois é, essa era a minha sensação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não sou atleta, eu sou um narrador, mas estive lá e vivi esta situação. De fato, interfere. A condição, ela não é normal. E
principalmente no segundo tempo, a coisa piora, porque já tem o desgaste físico e o ar vai ficando cada vez mais raro, cada vez mais difícil de achar. Temos alguns pontos em relação ao jogo de ontem. A equipe da LDU é limitada? É bem limitada. O Flamengo é muito superior à equipe da LDU. O Flamengo teve chances de ganhar o jogo? Teve chances. Desperdiçou algumas oportunidades, como aliás tem sido, né, a marca desse time já há alguns anos. Cria muito, mas perde muitas chances de gol. Mas não tenham dúvida, acreditem em mim, jogar nessas condições muda completamente o panorama do jogo. Então, pensando nisso, esse ponto do Flamengo em Quito foi um ponto importante, porque o Flamengo agora, ele depende só dele. Tem 3 jogos pela frente. Central Córdoba, lá em Santiago del Estero, na Argentina, e depois os 2 jogos finais no Maracanã, contra LDU e Deportivo Táchira. O Flamengo tem grandes chances de classificar na Libertadores da América. E contra o Central Córdoba na próxima rodada, ele tem que dar o troco. Porque se ele vencer o Central Córdoba na Argentina, ele alivia aquele tropeço no Maracanã, aquela derrota que está sendo o grande problema do Flamengo na Libertadores da América. Então, fiz questão de dar esse depoimento porque você, aí no sofá ou no bar, tomando a sua cervejinha, falando, olha lá, os caras têm que correr, perderam chance. Minha gente, quem vai lá correr, narrar, sabe que a parada é diferente. Influencia. Então o Flamengo conseguiu um ponto importante e que vai fazer com que ele siga rumo à classificação. O objetivo agora é ficar em primeiro do grupo para poder decidir em casa. E para isso tem que vencer as 3 partidas, lembrando que teremos ainda confrontos diretos. Beleza? Eu sei que vocês vão falar aí, tá passando pano, aquela coisa toda, não quer falar mal do Flamengo, eu sei que eu vou ler coisas desse tipo, mas acredite em mim, eu tenho base para falar, eu já estive lá, e é brabo, hein? Convido você, vai lá em Quito, vai lá e tenta dar uma trotada ou subir uma escada. Depois a gente conversa. Tá bom? Grande abraço, obrigado pela moral no canal Fala João Guilherme. Se inscreva, me siga nas redes sociais e estamos juntos sempre. O empate foi um resultado de regular para bom, porque o Flamengo não poderia perder de jeito nenhum. Mas falando em termos de atuação, a atuação do Flamengo foi uma atuação muito pobre, uma atuação muito ruim, mesmo considerando considerando o aspecto de altitude, né? Altitude 2.800 metros de Quito, que não é tão prejudicial quanto a altitude 3.600 de La Paz ou altitudes maiores, mas é uma altitude que incomoda, onde o Flamengo tem um retrospecto muito ruim. Mesmo considerando isso, a atuação do Flamengo foi uma atuação muito pobre, em especial do meio para frente. Do meio para trás, acho que os zagueiros funcionaram muito bem. O Léo Ortiz e o Danilo hoje fizeram um ótimo jogo, boas coberturas, ótimo tempo de bola, não deixando o Arce, que é o artilheiro da LDU, fazer praticamente nada. Nas laterais, o Ayrton Lucas claramente se preservando, porque está muito desgastado. E o Wesley, defensivamente, também não sofreram muito. O Wesley ainda fez alguma coisa na frente, mas do meio para frente faltou muito capricho, faltou muito. Faltou muita. Acho que a palavra é capricho mesmo. Faltou aquele cuidado na hora de dar o último passe, de espetar uma bola nas costas da zaga. E assim o Flamengo passou 90 minutos tendo a posse de bola, 90, né? Eu diria 60. Passou 60 minutos, todo o primeiro tempo, o comecinho do segundo, tendo a posse de bola, mas uma posse de bola que gerou pouquíssimas chances, e isso se dá a uma falta de capricho próximo ao gol da LDU. O Flamengo teve
uma finalização do Arrascaeta no primeiro tempo, numa bola metida da direita, que o Juninho fez o corta-luz. A bola sobrou para o Arrascaeta, mas caiu no pé esquerdo, a bola muito perto do pé dele, ele chutou fraco. A bola foi facilmente defendida pelo goleiro da LDU. E no segundo tempo, mesmo com a entrada do Pedro, o Flamengo não conseguiu criar muito, não conseguiu levar perigo ao gol da LDU. A melhor chance veio numa jogada individual do Luiz Araújo, que ele arrancou com o Pedro puxando a marcação para o lado direito, ele arrancou para o lado esquerdo, mas quando chegou ali na entrada da área, deu uma finalização muito ruim para o alto e subiu. Foram as duas melhores chances do Flamengo no jogo. A LDU também não teve grandes oportunidades. A principal chance da LDU veio na última bola do jogo, depois de um escanteio curto cobrado da direita. A bola foi para a região ali do bico da grande área, mais próximo à lateral, um cruzamento longo para a segunda trave. Aí sim a defesa do Flamengo falhou, errou, e o zagueiro da LDU acabou cabeceando completamente livre, ele e o gol no segundo pau, mas acabou cabeceando para o alto. No fim, a gente tem falado muito das atuações do Flamengo, que têm sido boas até quando não ganha, exemplo do que aconteceu no jogo contra o Vasco no fim de semana, mas hoje esse 0-0 é um 0-0 diferente. O Flamengo teve que começar sem o Plata, que está com dores no joelho esquerdo, então não pôde jogar por conta disso. E em termos de administrar minutos, só teve o Léo Pereira, que não jogou, vinha de uma sequência muito grande de jogos, mais de 10 jogos seguidos começando, e o Danilo jogou no lugar dele, mas não fez muita diferença. O Danilo fez um bom jogo, inclusive foi eleito pela Conmebol o herói da partida, mas do meio para frente começou com Gerson aberto pela direita, na linha de meias, né? Gerson aberto pela direita, Arrascaeta por dentro e Bruno Henrique, lembrando os tempos lá de 2019, como um ponta pela esquerda, num 4-2-3-1 aberto pela esquerda, criou uma ou outra jogada em arranques, e com o Juninho de centroavante. Juninho não fez um bom jogo, mais uma vez perdendo tempo de bola, a bola também não chegou muito para ele finalizar. Acho que a melhor jogada dele foi quando ele fez o corta-luz para a batida do Arrascaeta no segundo tempo, no primeiro tempo, mas no geral faltou ao Flamengo esse capricho, esse cuidado na hora de chegar perto do gol, né? Na hora que você tem um corte para dentro para fazer um cruzamento, na hora que você tem a hora de dar um passe nas costas da zaga. Não sei se todos eles atrapalhados pela altitude, mas essa bola sempre saindo mais forte do que devia. O Gerson deu um passe que saiu pela linha de lado, o Bruno Henrique deu uma bola esticada que saiu pela linha de fundo. Então, esse capricho, e depois que o Pedro entrou, o Pedro praticamente não teve nenhuma bola que chegou à sua condição para finalizar, ainda tentou fazer um pivô aqui e ali, mas no fim uma partida muito ruim do Flamengo do meio para frente. E por isso, por falta de capricho, por falta de cuidado na hora desse último passe, na hora de bater em gol, na hora de finalizar. Muito ficou caracterizado para mim uma falta de cuidado, uma falta de esmero, uma falta de capricho na hora de finalizar. E para terminar o vídeo, a gente acompanha a LDU, né, esse crescimento da LDU que vem desde do meio da segunda metade dos anos 2000, né, da primeira década deste século. A gente vê a LDU crescer. Eu queria dizer que há muito tempo eu não vejo uma LDU tão fraca, tão ruim, uma LDU sem tanto nível competitivo quanto foi essa. A partida da LDU foi algo terrível, ainda mais considerando um time que jogava na sua casa, que tinha altitude a seu favor. Em certo momento do primeiro tempo, eu comecei vendo os jogadores da LDU esbaforidos, eu comecei a pensar quem estava sentindo mais a altitude, se era o Flamengo ou se era a LDU. Um time espaçado, um time totalmente separado um setor do outro, um time que não conseguiu fazer pressão em cima do Flamengo sem bola, né, para recuperar a bola praticamente em momento nenhum. O Flamengo com muita liberdade para passar, até por isso uma clara dificuldade do Flamengo em conectar, em finalizar bem as jogadas. Mas a partida da LDU, eu vou te dizer, há muito tempo eu não vejo uma LDU, um time tão ruim assim,
e mesmo assim o Flamengo não venceu o jogo. Agora, o Flamengo, ainda nesse grupo, ainda tem Central Córdoba, por essa terceira rodada desse grupo, ainda tem Central Córdoba recebendo o Táchira. Imagino que o Córdoba seja bem favorito para ganhar esse jogo. E aí ele iria a 7. A LDU, com o placar, com esse empate, foi a 5. O Flamengo tem 4 pontos. E na outra rodada, a LDU jogando contra o Táchira, na Venezuela, e o Flamengo jogando contra o Central Córdoba fora de casa, na Argentina. Ou seja, 2 jogos seguidos do Flamengo fora de casa. Ele não ganhou esse da LDU e tinha condição para isso diante da fragilidade da LDU. Vai ter que sair para ganhar do Central Córdoba na Argentina, porque senão pode se complicar demais dentro desse grupo que, por uma análise mais antecipada, era um grupo em que o Flamengo deveria, ou era esperado que o Flamengo sobrasse. Está bem longe disso. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, comentar, deixar o like, deixar o gostei, seguir, se inscrever, tudo aquilo. A qualquer momento a gente volta aqui nas mídias sociais da TNT para mais uma análise, para mais um vídeo importante de algo do esporte mundial. Um abraço, tchau.